dia, bom dia, bom dia. Vamos começar mais uma correção de tarefa. Tarefa interessante, o amigo me lembrou que tinha uma extra que eu ainda não corrigi. Vou corrigir essa página 16, paramos na questão 5. A questão 5 é bem delicada. O cara joga o bloquinho para cima do plano inclinado, ele sobe por inércia e pergunta lá quais são as forças atuando no objeto. Jamais esquecer do peso. E já que esse peso pode ser decomposto em PX, em PY e PX. PX faz o bloco deslizar para baixo. Mas como ele está por inércia subindo, ele primeiro vai parar para depois começar a deslizar para baixo. E a PY, a parcela do peso que empurra o bloco contra a superfície, gera uma reação que é a força normal. Certo? Não que peso e normal sejam ação e reação. Ou seja, quando eu desenho peso, eu posso, se eu quiser, se eu preferir, tirar o peso e desenhar PX e PY. Mas nunca todas ao mesmo tempo. Porque PX e PY representam o peso. Então as únicas duas forças que atuam realmente no bloco é o peso e a normal, mesmo ele estando subindo. Só que ele está subindo cada vez com a velocidade menor. Então por isso que era a letra C. Foi muito rápido no final, né? Por isso que eu estou fazendo esse comentário mais uma vez. Professor, Pois não. eles vão estar sempre ligados, os pontos? Eles vão estar ligados os pontos do peso normal? Não, cara, na verdade eu poderia ter... Não é obrigatório aquilo ali, é só porque fica um pouco mais elegante a representação. Até porque o peso, como a gente já discutiu algumas vezes, é uma força atuando átomo a átomo. O peso verdadeiro, ele atua átomo a átomo. Cada átomo da Terra atrai cada átomo do corpo. Seriam infinitas setinhas, que todas somadas dão uma resultante, que é o peso, certo? Já a força normal é a força que a superfície está fazendo nos átomos apenas daquela camadinha inicial de contato. Ela não atua em todos os átomos do corpo. Então tu vê, né? Na verdade aquela representação ali é só uma simplificação da realidade dura que está acontecendo. Pode me explicar de novo? Por quê? Eu não entendi. A questão 5, qual parte? A força dela, do PX, A parte que eu comentei do PX e do PY, tu vê que infeliz que eu fui, né? Ia estar tudo normal, a gente ia avançar. Eu fui fazer um comentário a mais, acabei confundindo em vez de ajudar. Interessante. Olha só. Plano inclinado. Quando um corpo está no plano inclinado, o aluno tem que lembrar que a Terra que está aqui, ó, continua atraindo o corpo para o centro da Terra. Por isso que o peso não vai ser para lá, nem para lá, vai ser vertical para baixo. O problema é que às vezes uma força está oblíqua ao sistema de referência que a gente quer usar, o eixo X e o eixo Y. Para eu poder resolver esse problema com mais facilidade, seria interessante que o eixo X, o eixo Y estivesse perpendicular ao plano e o eixo X estivesse paralelo ao plano. Como acontece esta infelicidade de o eixo coordenado que eu criei na minha mente para resolver o problema não estar, esta força não estar colocada sobre o eixo, eu preciso decompô-la. Só para fazer o cálculo com mais facilidade, para entender a realidade com mais facilidade. Por isso que eu ensinei para vocês no primeiro trimestre decomposição de vetor. Aí, supondo que vocês aprenderam decomposição de vetor, geometricamente é fácil provar que este ângulo alfa com a horizontal está sempre entre P e o eixo Y. Aí eu falei para vocês, galera, dá para decompor essa força-peso em duas parcelas. Uma parcela PY e uma parcela PX. O que o aluno não pode se confundir é que quando eu faço essa decomposição, é como se o P deixasse de existir naquele momento. Agora eu estou usando o PX e o PY, que tem o mesmo resultado que o peso. Só que PX e PY estão nos eixos que eu gosto de usar para resolver o problema. Então eu só fiz esse comentário que escrever PX e PY ou apagá-los e escrever só o peso tem o mesmo significado físico. Que é a ideia da decomposição de vetor. Não, por que eu decomponho um vetor? Porque os outros dois filhotinhos são mais fáceis de raciocinar do que a mamãe. Mas a mamãe aplicada no corpo ou os dois filhotinhos aplicados no corpo geram o mesmo resultado. Certo? Tu vê, né? Isso que eu falei não tem a ver com a solução da questão, né? Eu só fiz uma colocação a mais, que tinha a ver com outra aula, que é o fato de nós podermos
grandezas vetoriais. Ou seja, quando eu faço a decomposição, as componentes representam o vetor original. Mas, se eu tivesse uma matemática mais apurada e não precisasse dos eixos x e y, eu poderia usar o peso ali e nunca decompor. Só ficaria mais difícil de resolver o problema. Mas daria para resolver o problema, os resultados finais seriam os mesmos, certo? Então, eu, se fosse tu, daria uma lida de novo em decomposição de vetores. Voltava lá no volume 1, dava uma lida, refazia os exercícios para te acostumar com essa ideia. Eu vou te falar, né? Tem coisa na física que eu demorei só uma década para absorver, certo? E vocês, às vezes, têm que, né, aprender do dia para a noite. É uma tarefa bem delicada. Continuando, então, galerinha. Questão 6. Essa aqui é bonitinha, ó. Mantendo sempre uma situação de equilíbrio. O que é equilíbrio? Quando ele fala equilíbrio, o que será que ele está dizendo? Força resultante zero. Só isso. Isso aqui é equilíbrio na física. Uma pessoa de massa 80 kg portando uma bengala faz duas experiências sobre uma balança com escala graduada em quilogramas. Qual é a indicação da balança em cada um dos casos? Letra A. A bengala colocada fora da balança é empurrada para baixo contra o solo com uma força de 30 newtons. Seria essa situação aqui, ó. Diagrama de corpo livre na pessoa. A terra atrai a pessoa, é o peso. Certo? A balança faz força nos pés da pessoa para cima, é o que eu vou chamar de normal. Certo? Porém, já que a pessoa está empurrando a bengala contra o chão com 30 newtons, o chão empurra a pessoa com uma certa força para cima, que eu vou chamar de F. Quanto vale essa força F? 30 newtons, devido à terceira lei de Newton, a lei da ação e reação. Já que a força restante é zero, o que tu pode falar desses três vetores? A soma deles E é F igual a mais peso? N igual a P? F mais N igual ao P. Faz sentido? As duas forcinhas para cima tem que ser igual a forcinha, já que a resultante é lógico, é muito lógico isso. Como é fácil, né? Intuir isso. 30, vocês acabaram de falar. A normal eu não sei. 80. Bem, 77. parabéns. Peso não é quilograma, peso é em newtons. Cuidado com o teu dia a dia, as pessoas falam fisicamente errado. Qual é o teu peso? Ah, é 60 quilogramas. Fisicamente é um absurdo. 800. A normal, ou seja, a força que a balança está fazendo na pessoa e, portanto, a força que a balança está lendo é 760 newtons. Só que já que ela está graduada em quilogramas, peso igual a m vezes g, 770 é o falso peso que ela lê, a massa então vai ser 77 quilogramas. A balança lê 77 quilogramas. Faz sentido, né? O cara, 3 dos quilos dele estão apoiados na bengala, os 30 newtons que ele faz. A balança iludida vai ler 77. Absolutamente inteligível. A bengala é letra B. Essa foi a letra A. Letra B. A bengala é empurrada para baixo contra a balança com uma força de 30 newtons. Nesse caso, gente, eu poderia dizer que o seguinte, ó, fazer diagrama de corpo livre no cara, é a mesma coisa, tem a terra atraindo ele, tem a força normal diretamente da balança e tem uma força F que vem através da bengala. Mas essa bengala está empurrando quem? A balança. Então a balança também vai ler essa força. Então, na verdade, nesse último caso, apesar disso estar acontecendo, a balança vai ler o N mais o F. Como N mais F é igual ao peso, esse N mais F, que é a leitura da balança, N mais F, vai ser M vezes G, que vai dar os 800 newtons, que, portanto, a balança vai indicar como 80 quilogramas. Esse item B, cara, como deu problema no ano passado, o cara não se conformava que ele empurrando a bengala contra a balança, tudo aquilo que o pé dele não ia empurrar na balança, a própria bengala o faria. Mesmo que ele monte em cima da bengala, em cima da balança equilibrado, a balança vai ler o peso todo, certo?
E se tu não acredita nisso, porque o teu coração ainda não está fisicamente desenvolvido para receber essa verdade, pega uma bengala e vai para a farmácia, cara. Aí tu vai ver que é verdade, cara. Que é meio óbvio, né? Imagina, tô eu e a minha bengala em cima da balança. Como é que a balança vai perceber se sou eu que estou empurrando ela para baixo ou se é a ponta da bengala e eu subo na bengala? A balança não fica, safadinha, agora está em cima da bengala. A balança não pensa. Quando ela é empurrada para baixo, ela diz o quanto que ela é empurrada para baixo. Só isso. Agora, se tu empurra com os pezinhos ou com a bengala, para ela não faz a menor diferença, afinal, balanças não pensam, reagem a forças. Certo? Alguém ia fazer um comentáriozinho? Pois não? Se ele estivesse segurando a bengala na mão, empurrando, ia ser a mesma coisa? Observe, um aluno perguntou sempre sobre o peso da bengala. Né? Ele está desprezando o peso da bengala, né? Seria a mesma coisa. Seria a mesma coisa. Tu segurar a bengala em cima da balança ou empurrar a bengala contra a balança, dá no mesmo. Porque quando tu empurra a bengala contra a balança, a força extra que as pessoas, os leigos acham que vai aparecer na balança, ela vai ser subtraída da força que o teu pé fazia. Tá entendendo? Ou seja, eu não posso produzir força para baixo além daquela que a gravidade já está me puxando. Certo? Essa é a ideia. Muito bem. Questão 7. Essa questão 7 é bonitinha, dá uma olhadinha. Na representação abaixo, qual é a força normal entre o corpo B e o solo? Ó, tem o corpo A, tem o corpo B, eles estão apoiados numa superfície horizontal, só que tem uma força que ele chamou de T igual a 50 newtons fazendo um ângulo alfa com a horizontal. Ele até disse que o seno de alfa é 0,8 e o cosseno de alfa é 0,6. Falou a massa do A e a massa do B. E aí, galerinha, como é que eu vou determinar a força normal entre o corpo B e o solo? Eu posso fazer a decomposição, legal, então eu vou dizer que é o TX, pontilhada paralela, eu vou dizer que é o TY, eu sei que TX é igual a T vezes cosseno de alfa, eu sei que TY é igual a T vezes seno de alfa. Já que o T vale 50 e o seno de alfa é 0,8, eu descubro que TY é 40 newtons, já até fiz a decomposição. TX eu não calculei porque estou com preguiça. O que mais? Diagrama de corpo livre é a solução para 99% dos problemas que envolvem forças. Diagrama de corpo livre. Eu poderia já juntar o A e o B naquele golpe filosófico, né? Mas também posso separar corpo A e B para ficar mais realista ainda o problema. Jamais se esqueçam do peso e da normal. Além do peso da normal aqui no corpo A, agora eu posso representar o TY e o TX. Concorda comigo? Lá no corpo B, vamos ver. Peso normal, que é o que eu quero. O A, ao ser atraído pela Terra, né, tenta cair e bate no B. Mas não tinha que ser no A também, uma setinha pra cima. Não, uma setinha pra baixo, na verdade. Ele tá sendo... Não, mas uma segunda setinha, por exemplo, é N. Quem além da Terra está puxando ele para baixo? Não, tô falando que ele tá parando pro no B, né? Isso, uma setinha, fala isso. Da onde vem a normal que está atuando em A? É o corpo B que está fazendo nele, né? Porque o corpo B está ali embaixo dele. Beleza? É isso que é interessante, de exercitar, deixar o teu cérebro treinado para conseguir verificar que força atua nos corpos. Se eu quero determinar normal em B, eu posso olhar para cá, né? Se ele está em equilíbrio, a força resultante é... O que eu posso escrever desses três vetores? Vamos ver. PB mais N a linha é igual a NB. Quer dizer que para eu poder achar a normal em B, eu tenho que calcular o peso do B. Qual é a massa de B? 200. A massa é 20 e o peso é 200, é isso? É. Peso igual a M vezes G. G é 10, 20 vezes 10, 200. Beleza, aceito. 200 newtons o peso do B. Como é que tu chegou à conclusão que a normal em A é 60? Porque eu fiz PA mais NPA.
Então, como a gente está fazendo, para que a galera entenda a tua participação, então, deixa eu ver se eu entendi. Tu olhou para esse outro diagrama e escreveu. Eu escrevi NVA mais TY igual a NA, normal em A, mais TY, a parte da tração ali, daquela forcinha T para cima, as duas forças para cima, igual a PA. tem que ser igual a força para baixo. Legal, agora vai fechar. A normal em A, mais, quanto é que é o TY? É 40. Eu calculei como 40. Quanto é que é a massa DA? 100. 10. Então qual é o peso DA? 100. 100, viu? Tem que pensar para participar. A aula não é uma decoreba doentia, é raciocínio e lógica pura. Subtraindo 40 em ambos os lados, 60 newtons. Pela terceira lei de Newton, a normal atuando em A é igual à força que o A faz no B, que eu chamei de NA', para deixar claro que era um par ação e reação. Quer dizer que a normal atuando em B é 200 mais 60, que na matemática profunda, 260 newtons. Certo? Então essa seria a solução completinha da questão. Bem bonitinha essa questão 7, hein? Tem que ter uma noção bem legal já aí para achar normal atuando em B. Muito bom. Vamos fazer aquela questão extra que eu passei no caderno, para depois sim a gente tirar algumas dúvidas sobre a leitura, sobre a força de tração. A questão extra tinha um plano inclinado, um bloquinho esse com massa de 20 quilos, e o ângulo do bloquinho? 30 graus. Ele deveria perguntar qual é a aceleração do bloquinho e qual é a força normal atuando no bloquinho. É a pergunta clássica. Amigo, vai ter que praticar uma gota, pelo menos vai ter que praticar em algum momento. Pontilhada, paralela, pontilhada. Perpendicular. Perpendicular ao plano, é o eixo X e o eixo Y que nós usaremos para resolver o problema. E o peso? Isso, sempre perpendicular para baixo, 20 é a massa. Peso. Vais decompor o peso em PX, tem bastante gente com dificuldade de fazer o desenho minimamente decente, pontilhada paralela. Aqui está o PY. E o ângulo de 30 graus aparece aonde? Entre P e PY. Entre P e PY, é isso? Então vamos lá. PX vai ser igual a P vezes, já que está sem ângulo entre P e PX, seno de 30, né? Sem ângulo é seno. O peso de cabeça, 20 vezes 10, 200 é o peso. O seno de 30 é 0,5. Descobri que o PX vale 100 newtons. Vamos no embalo. PY é igual a P vezes. Entre P e PY está com ângulo. Quando está com ângulo entre os vetores, a decomposição é através do cosseno. O peso nós acabamos de fazer mentalmente, M vezes G. E o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Por isso, o PY fica 100 raiz de 3 newtons. PY. Mas não respondemos nenhuma pergunta do problema ainda. As perguntas eram: qual é a aceleração do bloco e qual é a força normal? Me ajudem? Faça o Física no Amor, a segunda lei de Newton. Quem é a força resultante? 100. Por que é o PX? Porque ele empurra, né? Pra baixo. Porque o PY vai ser anulado pela força normal. Já que o PY vai ser anulado pela normal, a única força que resta é o PX, por isso que ela é a força resultante. Faz sentido, né? PX é 100 newtons, a massa do cara é 20 quilogramas, então 100 dividido para 20 dá uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. E já que a normal anula o PY, é porque normal e PY têm o mesmo módulo, por isso que a normal é 100 raiz de 3 newtons. Então essa é uma tarefinha extra que com certeza vai ser um itemzinho da nossa próxima avaliação de física.
E aí sim, vamos bater um papo agora sobre aquela leitura que eu pedi para te fazer. Uma leitura rápida ali, vamos ver as dúvidas e vamos bater um papo muito interessante sobre força de tração.